Eu vou começar com a aula que eu já tinha pronta, né? Que é a respeito das diferenças da Cabala, né? A ideia é a seguinte: eu queria começar diferenciando aí a Cabala, né? Entre a que a gente vai estudar, né? Então, eu já queria dizer de antemão que eu uso sempre a mesma, né? Então, é como se a gente fosse trabalhar com temperaturas, né? E aí tem uma que é a escala Celsius, outra é a escala Fahrenheit, né? Então, você tem diferentes gradações da mesma coisa. Então, nessa primeira aula, que ela tem um nome especial, né? Ela chama diferenças e escolhas, né? Por quê? Nesse momento, o que eu quero dizer com diferenças e escolhas? Tá uma salada, né? Esse PDF, né? Que eu mandei, principalmente essa primeira foto, né? Já já vou colocar ela aí na tela, mas ela é o que aparece quando a gente coloca no Google, né? Escreve Cabala. A primeira coisa que aparece são árvores da vida, né? Então, as árvores da vida, elas são algo diferente, né? A árvore da vida não é só a cabala. E aqui tá, eu quero fazer essa distinção já logo de entrada, né? Então, diferenciar a cabala esotérica, que parte da, da árvore da vida, basicamente, da cabala hebraica mesmo, né? Que é realmente essa primeira cabala, né, de onde veio ela, né, a raiz desse misticismo todo. Isso do PDF, a gente tem essa série de árvores, né, e cada um segue um desenho. Mais para frente tem inclusive a árvore que é redonda, né? Então, todo o lance da cabala esotérica está ligada à árvore da vida. E de onde veio esse desenho da árvore da vida, né? Então, ela vem no PDF aí mais para frente, tem uma citação do livro essencial da Cabala, que é esse Sefer Yetzirah, né? Então, que é atribuído a Abraão mesmo, né? Então, esse escrito veio direto de Abraão. E aí, como todo escrito sagrado, ele guarda uma poesia ali, guarda um duplo sentido, né? E essa citação está lá no PDF. E está escrito assim, ó, fôlego do fôlego. Com estes, ele gravou e esculpiu 22 letras, três mães, sete duplas e 12 elementares. E um só fôlego vem delas. O que ele quer dizer com isso? Nesse trecho, Abraão diz como foi criado as 22 letras, né? E é dessa maneira que ele descreve, inclusive, a árvore da vida, né? Dizendo que de uma de uma sefira vai para outra, sempre dessa maneira poética. E a maneira que você lê esse Sefer Yetzirah é a maneira como você interpreta essas árvores da vida, né? Então, a que eu vou trabalhar, ela vai ser sempre uma só. E ela vem do misticismo europeu, né? Mais ligado ao misticismo francês e espanhol, né? Então, a ideia é que no esoterismo você se fixe no arquétipo, né? Que nem esse primeiro trecho aqui que fala sobre Iemanjá, ele pega a Sefira e Yesod e a partir dela ele busca um arquétipo na Umbanda para relacionar com ela. Então, o que é a árvore da vida? Nada mais do que um empilhamento aí de, de arquétipos, né? E a gente já trabalha com empilhamento de arquétipos, né? Na própria astrologia ali você consegue ver aspectos, né? A pessoa olha ali, já vê em qual região do mapa tem mais planeta. Então você lida com muita informação e tira e acessa isso através dessa muita informação. Então é basicamente isso que a gente faz. A gente empilha esses arquétipos na árvore da vida e vai e pensa ela assim mais esotericamente. Aí, para a gente, não interessa ficar estudando essa série de cabalas que foram feitas aí ao longo do tempo, né?
A gente vai se focar nessa aula só, um pouco da Cabala hebraica, e porque ela é o povo que realmente inventou essa história toda, né? Recebeu isso, né? Tem até escritos, quando você lê pensadores que pensam a respeito das grandes religiões e dos grandes povos, de como o povo judeu, de um povo nômade no deserto, passou a ter essa influência toda por tanto tempo, né? E a resposta é a Torá, né? E também todo esse misticismo. Então, quando a gente já sai dessa cabala esotérica, que vai ser o tema de todo o resto das nossas aulas, né? E a gente cai nessa cabala hebraica, a gente já começa a lidar com devoção, né? Então, o cabalista mesmo, hebraico, ele tem a devoção ao texto sagrado, né? Então, 90% dos estudos dos cabalistas é ligado a textos, né? A permutação de letras de textos sagrados para tentar encontrar dicas por trás ali, né? Como diria o Paulo, né? A, a letra morta, né? Atrás da verdade que vivifica, que está atrás, né? E é isso que é a ideia dos cabalistas, né? Então, quando você pensa assim, os 72 nomes de Deus, inclusive, vou falar sobre eles. Isso é cabala. Metatron é cabala. Merkabah é cabala. Por que tudo isso é cabala? Porque tudo isso é misticismo hebraico, né? Então, você tem no muçulmano, por exemplo, você tem os devites, né? Você tem os sufis, né? Você tem cada grande religião tem o seu lado esotérico, né? A católica tem a cabala católica ali, mais ligada aos cinco, né? Porque Jesus é ligado aos cinco, ao quinto princípio, né? Então, ela, inclusive, tem uma letra a mais, né? Quando a gente fala que da cabala é tudo em quatro, né? Ligado a Yud, Ke, Vav, Ke. Já a cabala cristã, que é uma cabala que a gente nem vai chegar a estudar, ela é mais ligada aos cinco, porque tem o Shin, né? De Yeshua, né? E aí fica aí, Yud, Re, Shin, Vav, Re, né? Você tem ali um cinco a mais, né? Então, quando você fala dessas cabalas, elas estão ligadas à devoção. O próprio mestre aí que me iniciou na cabala, que é de Madrid, ele cumpre todos os ritos, né? Ele faz as leituras, ele toca o shofar, né? Inclusive a foto que ele tem é ele tocando o shofar, que é aquele chifre, né? De carneiro, né? O shofar é cheio de detalhe, né? Cheio de detalhe esotérico que ele mesmo explora, né? A aula dele é bem esotérica e ela tem as duas voltas e meias, né? Que tem a Kundalini. Ela é como se reproduzisse o próprio Om, né? Então o shofar ele faz muito parte do misticismo hebraico. Por quê? Porque todo judeu que é realmente cabalista, ele é devoto às escrituras, ele lê, ele faz todas as obrigações ligadas aí ao judaísmo, né? As festas, né? Todos os ritos que eles têm. Tá tudo bem? Tá todo mundo acompanhando? Falei aqui um Eu pouco tive. das cabalas esotéricas, né? E Tá, como já que me ela é situei. uma profusão de cabala, tem cabala de todo jeito, né? E aí eu estava falando do Marcelo Deodébio, e se vocês repararem no primeiro slide, eu colei de propósito o endereço do site, que é o wiki.deodébio. Esse cara, ele estuda tanto a cabala aqui no Brasil, que ele tem uma wiki dele. Ele deve ser 10 anos, wiki de Wikipédia, né? Ele tem esse formato de Wikipédia, de busca de informação. E aí, eu lembro quando eu comecei a estudar tarô, ele tinha uma carta que ela vinha com todas as referências possíveis de uma carta, menos o desenho da carta. Então, era uma carta que vinha a hora do dia, o nome de Deus, né? O anjo, o metal, o
o que você quisesse, ele tinha ali nessa carta de tarô. A letra hebraica, né? Ele tinha. E o Deodébio, ele estuda um pouquinho diferente da cabala que a gente vai aplicar aqui. É a cabala que as escolas de iniciação usam, que é a que eu vou mandar aí no método básico, aí na entrada básica. E ela tem umas poucas diferenças, e essas poucas diferenças estão nas ligações entre as cabalas, entre as sefiras, né? Então, e é aquilo que eu estava comentando. Tanto faz a que você vai escolher. E aí que vem a escolha, né? Que é o nome da aula, né? Então, você vai escolher uma na maneira que você escolhe qualquer outra coisa, né? Que consona melhor, né? Com que você, quando te escuta, fica mais agradável. Eu uso essa, por quê? Porque essa cabala, ela tem as associações feitas por grandes místicos aí que se ligam na iniciação simbólica, que é o que eu busco, né? Então, logicamente, eu vou me ligar à árvore da vida, que tem a ver com o fim que eu almejo aí ao manipular esse tarô, né? A do Deodébio, ele já vai num lance mais inglês, né? Então, você tem a troca do 8 pelo 11, né? Que alguns decks têm, né? Isso tudo tá na interpretação que fizeram a respeito dos caminhos da Cabala, da árvore da vida, né? E eu gosto de falar aqui em português, porque realmente tudo que a gente tem de bom está em português mesmo, né? Quem lê há algum tempo já sabe que o Brasil realmente tem essa função aí, né? O português tem essa função. Então, tudo que eu encontro está em português, com exceção da Cabala, porque a Cabala eu tenho essa oportunidade de pegar aqui também, né? Em espanhol mesmo, né? Porque ali é a raiz desse tipo de cabala hebraica que eu estudo e a oportunidade de ter na própria língua, né? Aqui em português a gente tem muita coisa. E o Deodébio, ele é bom por causa disso. Ele pegou os orixás e fez a aproximação aqui. Então, eu gostaria que depois vocês lessem isso para tentar encontrar já o que significa essa sefira, através do olhar dele para o orixá, né? E também ela já vai ter aqui, ó, a lua, né? Então, ela também vai carregar também esse arquétipo da lua. Esse do Omulu vai ser o Malkuth, né? Que é a primeira sefira. Então, já pensar na própria terra ali, né? Então, como a gente tem essa iniciação simbólica como fim, nada mais é do que você empilhar arquétipos, né? Então, por isso que eu trouxe esse texto e acho legal ver as coisas do Deodébio, apesar delas serem diferentes da cabala que eu vou usar e que eu vou utilizar aqui nas aulas, né? Mais para frente, eu queria entrar agora aqui nesse finalzinho só para falar a respeito da cabala hebraica, né? Eu já falei um pouco aí do povo judeu, a importância que ele teve, mas é porque a cabala hebraica ela é realmente, né, esse depositório, né, de, de informação, né? E para quem está aí com o PDF, essa cabala azul, né, ela tem essas ligações um pouco diferentes aí do que a gente está acostumado. E eu pus aqui uma parte, um pouquinho de uma parte escrita, né, a respeito da origem da cabala, né, que ela tem aqui 4.000 anos, e o primeiro escrito da cabala foi esse Sefer Yetzirah, que tem uma visão bem poética aí das sefiras, das próprias letras, né, você vê que ele fala que do hálito saem as 22 letras, né, e as letras são a base de todo o esoterismo, toda a cabala, tudo se baseia na letra. Primeiro de tudo veio a letra, né? Junto com o próprio verbo, né? O fôlego, né? Que Abraão coloca. Então, eles dão realmente muito valor à letra. Mais para frente eu vou falar a respeito do quanto que essa letra é importante, né? E ele fala ali veio as 12 que representam os 12 signos, né? Que veio as 7 duplas, né? Que são as 7 letras que representam os planetas.
e elas têm diferenças gráficas ali, né? Eu vou comentar a respeito disso. E aqui eu cito também alguns nomes, né? Porque a Cabala, ela tem milênios de estudo, né? No mínimo 4.000 aí, né? Então, você pode estudar a mudança de pensamento judeu, como que funcionou, quem foram os grandes mestres, né? Então, aqui eu coloco um pouquinho desses nomes aí, né, no Maestros, né, que são esses guias, né? Então, ele já começa com Abraão, Isaac e Jacó. E por que que isso é importante? Porque os patriarcas mesmo, eles foram grandes cabalistas, né? Quando você tem aula de cabala hebraica, você vê que eles, a troca de nome entre Sara e Saraí, né? A troca de nome entre Saulo e Paulo, né? Isso tudo tem um fundo esotérico muito forte que guarda aí na cabala, né? Então, ó, ele cita Moisés, né? Ele cita Salomão como um grande cabalista, né? Então, essa cabala, ela tem essa... Ele foi dada por Deus, né? Até a nome, a origem da palavra cabala quer dizer isso, né? A palavra cabala vem de kibel, que quer dizer receber, né? Eu estava até comentando com o Igor quando a gente se encontrou que em Israel eles agora escrevem em hebraico, né? Porque essa língua era só usada em termos sagrados, né? Mas como você tinha quando criaram o Estado de Israel, você tinha 3 ou 4 etnias ali e cada uma falando uma língua, né? Então eles decidiram fazer em hebraico. A Cabala vem escrito em pacotes, né? Que recebeu, né? Então é uma palavra que só quer dizer receber. E recebeu de quem? O Abraão, né? Recebeu direto de Deus, né? Esses 22 sopros dessas 22 letras, né? Aí tá aqui. Nesse trecho, um pouquinho mais abaixo, eu falo sobre o alfabeto hebraico. E aí a gente só vai falar nisso agora, mas é porque as letras são muito importantes realmente, né? E aqui eu queria que vocês entendessem o quanto que eles levam a sério. Então, quando a gente resume a Cabala a só árvore da vida, a gente esquece que ela tem todo o misticismo hebraico, né? O Sefer Haziel, né, que é o Anjo dos Segredos, ele traz mais detalhes a respeito do misticismo hebraico. Alguns livros da Bíblia, como o livro de Ezequiel, né, eles são muito estudados, né, para formar todo esse misticismo. E tudo se esconde através de trocas de letras, né? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente de como funciona essa cabala hebraica, né, essa meditação. Então, primeiro de tudo são as letras, né? Se medita as letras, né? Eu conversei com a Dara, inclusive, quando eu fui lá, que tem uma yoga que você imita a letra, né? Então, você pega um Aleph e sua mão imita. E alguns arcanos do tarô, desse tarô que eu uso, que é do Oswald Wirth, eles também estão fazendo, eu acho que quase todos estão fazendo uma alusão à letra, né? Então, a letra é tão importante que no próprio tarô, os seres que estão aparecendo lá, eles estão desenhando essa letra, né? Então, a gente tem essas 5 formas finais, o sofit. Então, quando você lê da esquerda para a direita, essas letras, quando elas aparecem no final da palavra, quer dizer sofit, elas aparecem diferente. Então, você tem as letras que são modificadas pelo ponto, né? Esse dagesh, é esse ponto aqui que vai trocar as letras. E aí você tem também esse outro sinal diacrítico aqui, que tem no shin e no sin, né? Descendo mais um pouco, está escrito os 5 sonidos. Isso aqui são as letras distribuídas por onde origina o som dessa letra, né? Então, novamente, chamando atenção para quanto que o judeu estuda a letra, né? Então, você tem aqui um conjunto de letras gruturais, né? Que é o próprio Aleph, o Tzain, o Re. Aí, mais à frente, você tem o labial, né? Que é o Mem, né? Eu consigo ver aqui o Gimel, o palatal, o lingual, o dental. Então, o estudo dessa letra é tão profundo que até a maneira que ela sai da sua boca, ela é
ela é estudada, né? E numa analogia aí ao que Deus, né, falou, né, ao verbo, né? Então eles dão realmente muito importância para isso. No meu vídeo sobre a Cabala, eu falo disso e falo sobre um mistério do On, né? Do A1, né? Você tem o A, que é gutural, o Um, que passa pelo palato, e o Um que termina nos lábios, né? Então, o próprio A1, ele também segue esse modelo, né? Do gutural, do palatal e do labial, aí, percorrendo toda a boca. Osimar, Oi. o alfabeto sânscrito também é dividido nessas famílias. Porque foi bem. Qualquer alfabeto que se leva a sério, né? São alfabetos sagrados, né, cara? Isso, E exatamente. aí, isso aí, e agora vem o mais importante. O mais importante é que não tem as vogais. Por que que isso é importante? Porque a letra, se você não tem a vogal, você pode mudar ela de lugar muito mais facilmente, né? E aí também tem uma diferença entre a tradição oral e a tradição escrita, né? Ou a história do Yudke Vavke, né? Que você não sabe o nome de Deus, né? Você fala as letras dele. É porque sem as vogais você não sabe, né? É como se fosse escrever Igor só com G e R, né? Ou escrever Ocimar CMR, né? Então, quem não sabe o meu nome não consegue ler. Mas mesmo assim, quem sabe, consegue rearranjar isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona. E isso aí serve um pouquinho também, não sei se alguém viu um story meu falando do mês de maio, né? Então, de onde eu tirei aquela história do mês de maio? Eu puxei a Cabala. Por quê? Porque a Cabala, ela também pensa a letra inicial como tendo energia do que ela representa, né? Então eu peguei maio, peguei M, peguei mulher, mãe, mar, Maria, Miriam, Maia, e aí você começa a puxar isso. E isso começa numa tradição hebraica, sem dúvida nenhuma, né? Então você tem historinhas das letras, né? Quando você vai começar a estudar Kabbalah, você começa pela letra mesmo, né? E aí eu lembro aqui de uma história que é o Gimel e o Dalet, né? E aí eles fazem alusão com a forma da letra. É um estudo realmente se debruçar sobre a letra mesmo. Eu fiquei impressionadíssimo. E isso serve muito porque ela não tem as vogais, né? As vogais a gente vai chamar aqui, ó, tá no PDF, chama sinais massoréticos. E é só aqui tem um exemplo, né? De que são esses pontinhos, esse T, né? Esses aqui são posteriormente aí, né? Depois que a Torá ela foi mais popularizada, eles colocaram esses sinais, né? Mas alguns milênios aí elas não tiveram, né? E aí eu vou começar a entrar realmente na mística judaica, né? Então, eu estou acompanhando aqui o horário, são 9 horas, eu planejo já estar encerrando ali 9h30. Então, esses outros aqui são, esse resto do PDF, é mais uma olhada em como isso aqui são segredos, viu? O que tem nesse PDF a partir do segredo aqui 263 são segredos mesmo, né? Isso aí ficava reservado aos cabalistas que, né, entravam em escolas de cabala, né, e tal. Isso tudo está sendo revelado aí pelo esse meu maestro que está naquela folha chamado Alberto Goslan, né? Esse cara realmente ele cita até um trecho da Torá ali para dizer que ele pode divulgar esses segredos, né? É um cara aí de envergadura e ele dá aqui os segredos, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho só de como que o judeu trabalha as meditações cabalísticas, né? E aí a gente encerra a aula e eu vou falar um pouquinho da cabala que a gente vai usar aqui. Tá? Então, eu passo aqui esse segredo, né? Que tem os aspectos setenários, né? Então, como todo bom misticismo sempre tem os aspectos setenários. E aqui tem essa palavra escrito tseruf, né?
e aí está escrito permutação da palavra Machia, na página 12. E aí, o que é a palavra Machia? A palavra Machia é Messias, né? Então, aí ele faz essa permutação e ele descobre essa palavra cérebro, que ele está se referindo a ter mente. Então, para você chegar ao Machia, você precisa de mente. Então, através dessas, não só a energia da primeira letra, mas essas permutações das palavras, você consegue ter insights. Então, é isso. O que é o Tseruf? É você se debruçar sobre uma palavra e permutar as letras, né? Então, ele pega aqui Machia, que é Messias, e chega aqui no cérebro, Yesh Moar, e também na palavra alegria. E aí ele, na aula, ele diz que, pô, isso aqui quer dizer que você precisa de alegria. Alegria e machia têm o mesmo peso gemátrico, né? Quando você tira o número de cada letra, você tem aqui os mesmos números, né? Que também são usados para associações. Então, de novo, empilhamentos de arquétipos. Aqui, bem a moda cabalista mesmo, né? Então, esse daqui, a gente já não está em árvore da vida, né? Eles usam também, mas é só um pouquinho, né? Esse aqui é o Tseruf, que é uma das maneiras, né? Eu ponho mais um exemplo aqui do Zohar. Então, você desce um pouquinho mais permutações da palavra Zohar e da palavra Neshma. Então, algumas coisas aí para você pesquisar também, né? Então, o Zohar, que é esplendor, e Sefer HaZohar, que é o livro do esplendor, que é um dos livros primordiais para a Cabala, né? Esse Zohar nada mais é do que um dos grandes sábios se debruçando sobre cada palavra do Torá, né? Para usar mais uma maneira que o hebraico fala, ele chama de Tanakh, né? Que são os 3 livros, né? Que ele chama ali o primeiro, e aí o Zohar é eles discutindo cada pedaço. É ele com o filho dele, mais um sábio, numa caverna, dessa maneira que vai. Então ele pega o Zohar e transforma em Ras, Re. Aqui eu não sei se está escrito, mas Ras é em arameu, né? Alma, Neshama, que é um tipo de alma, ele muda e consegue esse Shah Nun, que quer dizer o quê? Ayá Num é 50, que é igual ao Biná. Biná é a Sefira 2, que tem as 50 portas de Biná. Então, para que eu trouxe isso aqui? Para vocês saberem que, além da árvore da vida, nos salões cabalistas mesmo, nos estudos cabalistas, você permuta letras, né? Você faz serufes, né? Isso tem hora, tem lugar, tem data, né? Como tudo que é judeu, né? Tudo tem festa, tem data, tem horário, isso aqui inclusive, né? A outra eu trago aqui outro exemplo, agora sim de meditação cabalista, outro segredo, né? Aposto que são palavras novas aí que vocês estão escutando. Esse aqui na página 14, 17, chama Hitbodenut Kabbalit, que nada mais é do que meditação cabalista. Então, como é que um judeu medita, um judeu cabalista medita? É aqui, ó. Ele visualiza essa estrela dourada, ele visualiza a tela azul, ele põe as letras em dourado e acende essas letras com fogo. Isso ele visualiza. E através disso ele pede milagres, ele tem encontros com a divindade, né? Se você reparar embaixo, está escrito imagens recebidas. Né? De tudo isso que eu estou mostrando, está escrito imagens recebidas. Por quê? Porque para o cabalista, quando você tira do abstrato e coloca lá nas imagens, você tira, né? Você tira do abstrato, né? E coloca ali, você e transforma em verbo, né? Se você puder falar, você está afirmando aquilo que você experienciou, né? Eu, a primeira vez, eu achei estranho, né? Eles começaram a meditar e aí acabou 30, 40 segundinhos depois,
Tava lá o maestro perguntando o que que eles viram, e aí o pessoal falou com um, falou com o outro, falou, ai meu Deus, a gente está acostumado a ter um momento bem de introspecção, né? E eles não. Eles colocam isso e escrevem o que eles receberam, né? Então é tudo meio que uma revelação, né? Você acessa segredos do céu, né? Ele usa muito essa expressão. Então é um pouco diferente do que a gente pensa, né? Então eu coloquei esse exemplo aqui dessa meditação cabalista, que é você essa Magen Davi, né? Que é essa estrela aqui de 6 pontas, né? Eles chamam de Magen Davi, que é o escudo de Davi. E não é à toa que é dourado e azul, né? Então, eu já falei uma vez da meditação do globo azul, que é uma meditação bem famosa aí do Biose, que você coloca o globo azul e as palavras Pax em dourado, né? Então, é o mesmo simbolismo, né? O quinto princípio